Fala pessoal, bom dia. Confirma para mim se o áudio está chegando. Eu preciso dividir uma informação com os senhores. Sei que fiz uma live demasiadamente longa ontem, mas acabei de receber uma informação e não posso de maneira nenhuma deixar de dividir essa informação com os senhores. Bom, o áudio está chegando, não tem ninguém por aí ainda, mas vai ficar registrado para qualquer um que queira ter acesso, como tudo que faço. Obviamente, né, eu não posso deixar de me manifestar com relação a isso, porque tudo que aparece de novidade no município eu aponto, mostro, critico, elogio quando necessário é, né, mas sou bastante incisivo nas minhas críticas. Bom, então ontem, na verdade hoje de manhã, ontem eu recebi uma informação informal, né, e eu esperei realmente isso se materializar para antes me posicionar aqui com os senhores. E isso foi concluído hoje. Portanto, hoje eu recebi a comunicação através do grupo de WhatsApp de vereadores da Câmara que amanhã terá uma reunião extraordinária para tratar a respeito de 2 projetos de leis. Um do Executivo e um do Legislativo. E quais projetos são esses? Ao que se refere ambos os projetos? Reajuste salarial para políticos, né, e servidores municipais. Olha a sinuca que essa máquina consegue para estabelecer, né, e fazer valer a vontade dos caciques da política guapense. Eu não vou ser hipócrita de dizer que eu não gosto de dinheiro, que eu não ficaria feliz com o reajuste salarial. É óbvio que ficaria. Agora, na atual conjuntura, eu não vejo isso com bons olhos. A minha opinião com relação a esse possível reajuste, né, é lei. Eu entendo que é lei. Mas nem tudo que é legal é moral. Eu bato nessa tecla desde quando comecei a me posicionar publicamente. Nem tudo que eu devo eu posso e nem tudo que eu posso eu devo. Portanto, eu, na posição de representante da população, eu acredito primeiro que os olhos tenham que estar voltados para quem de fato merece. Os bons servidores, os servidores que estão na linha de frente de diversos setores principais do nosso município. Não que o Legislativo e o Executivo não seja. Mas, será que prefeito, vice-prefeito, a maioria dos secretários e vereadores estão cumprindo com seus ofícios de maneira adequada a estar agora pleiteando um reajuste salarial baseado no índice INPC 10,42%, salvo engano, que vai gerar aí um aumento para o prefeitão na casa de quase R$2.000, ou seja, o prefeito de Guapé vai passar a ganhar quase R$20.000, vice-prefeito mais de 10. Deixa eu abrir aqui o grupo de vereadores. Será que isso é correto? Será que isso vai ser bem visto pela população guapense? E mais uma vez, o porquê desse projeto está sendo discutido agora e em uma reunião extraordinária? Isso deveria ter sido amplamente debatido ano passado, dando tempo para que esse projeto passasse nas comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, para que ocorresse todos os trâmites corriqueiros do processo legislativo, que fosse votado em primeira votação e em segunda, para depois ser sancionado por prefeito e ser estabelecido ou não. Essa é a minha visão. Agora, eles marcam uma reunião extraordinária no primeiro mês do ano para tratar de reajuste de servidores, sabendo que eu estou com Covid, que eu não posso participar dessa reunião. O reajuste dos servidores é importante? Obviamente é. Teve um deles que eu pedi, ele trouxe até aqui no portão de casa a folha de pagamento dele. A pergunta que eu faço é a seguinte: eu não posso nem me dar o luxo de votar contra esse projeto. Por quê? Porque se eu votar contra, eu estou votando contra diversos bons servidores, motoristas, enfermeiros, médicos e faxineiros, tantos outros mais que realmente merecem, que não receberão o percentual como receberei eu, vereador Tiago Câmara, prefeito Nelson Alves Lara, vice-prefeito Evandro,
e os demais secretários, mas que sim, R$90, R$100 de aumento para um servidor do baixo clero, digamos assim, é importante. Então eu não posso ir contra esse projeto. E eu sei que se eu simplesmente votar sim, ou me manifestar favorável, ou não me manifestar, eu vou sofrer críticas. Se eu não falar nada, a população vai falar assim, tá vendo? Quando apareceu um projeto que beneficiou ele diretamente, ele se omitiu, ele não falou nada. Se eu voto sim, eles vão falar da mesma maneira, tá vendo? Quando o projeto é a favor dele, ele vota sim. E se eu votar não, o que eles vão fazer? O vereador Tiago Câmara vota contra o projeto que daria reajuste salarial aos servidores públicos guapienses. Vocês estão vendo a sinuca que eles me colocam? E o porquê fazer isso a toque de caixa? Ao menos se eu tivesse tido tempo, dava para pensar em alguma coisa. Bom, eu não tive tempo não, mas eu estou acostumado. Portanto, eu pensei. E eu acabei de redigir uma mensagem, né? Eu não vejo isso como algo formal, mas a minha impressora está sem tinta, eu não conseguirei imprimir, assinar e também não posso sair de casa para entregá-la na Casa Legislativa. Portanto, teve a confirmação dos vereadores aqui no grupo de vereadores, né? Aonde, obviamente, né, o meu nobre colega Anderson não participará devido ao luto, né? E eu já transmiti os meus sentimentos para ele. Deixo aqui público mais uma vez. E eu também não poderei participar pelo fato de estar em isolamento. Aí o que eu fiz? Falei assim, bom, como é que eu resolvo isso? Todos os servidores, além de merecer os bons servidores, isso é lei. Realmente existe uma defasagem, a inflação vai comendo o poder aquisitivo das pessoas, então o servidor merece sim o reajuste. Mas com toda franqueza, por mais que eu considere, e isso eu não estou falando como prepotente, como arrogante, eu sim tenho trabalhado bastante, mas não é porque eu estou fazendo, mas a minha classe não está dando o exemplo. Então eu não acho justo que prefeito que deixa estradas nessas condições, Santa Casa nessas condições, tanta coisa acontecendo no nosso município que precisa de atenção, e eu vendo essa inércia do poder público, essa incompetência dessa administração, Nelson Alves Lara, vendo vereador que confessou entrega de cestas básicas em período eleitoral, vendo vereador querendo aumentar e atribuir, melhorar a atribuição de cargo da esposa dele para ela ganhar mais, vendo toda essa articulação nojenta, eu considero que essas pessoas não são dignas de receber um aumento salarial. Já está mais do que suficiente. Se não quiser, vai para a iniciativa privada. Salário de vereador não está bom? Vai trabalhar no seu ofício, deixa a sua cadeira para o suplente ocupar. Para mim, por mais que eu considere que eu mereço um aumento salarial, eu ainda me submeto, porque eu prometi à população guapiense que me doaria. Eu abro mão desse aumento salarial. Então o que eu fiz? @Marcos Vinícius Advogado. Bom dia. Por gentileza, providenciar uma emenda em meu nome aos PLs que trata do reajuste salarial, de maneira que este atenda tão somente os servidores, excluindo prefeito, vice-prefeito, vereadores e secretários. Me desculpem os bons secretários. Os bons pagam pelos maus. Da mesma maneira que eu estou fazendo. Comigo mesmo, cortando na minha própria carne. Como é sabido por todos, estou em isolamento, não poderei participar da reunião, mas quero exercer meu direito de voto. Portanto, com a aprovação da emenda, considerar meu voto favorável. Então, pessoal, eu não sou contra reajuste, vamos deixar bem claro, porque daqui a pouco tem videozinho, tem textinho, tem imagenzinha de Tiago Câmara. Tiago Câmara é contra os servidores. Não, eu não sou. Eu fiz essa solicitação numa das primeiras reuniões, está público para quem quiser assistir, que reajustasse. Foi quando reajustou dos servidores da Câmara Municipal, eu pedi para que estendesse esse reajuste ao Executivo Municipal, dando assim o direito de todos os servidores terem os seus salários reajustados. O meu nobre colega Everton, esperto que é, foi lá e fez um ofício em nome dele somente e mandou para o prefeito, como se tivesse sido ele a ter essa iniciativa. Essa iniciativa primeira, quem teve fui eu. Está registrado nos vídeos que estão aí gravados. Então eu acredito
que todos os servidores merecem sim o reajuste salarial, exceto prefeito, vice-prefeito, vereadores e boa parte dos secretários. Não estão satisfeitos? Vão para a iniciativa privada. Essa é a minha opinião. Então estejam todos cientes de que esse projeto, que era um projeto que poderia ter tido ampla divulgação para toda a população, tomar ciência de que haverá um reajuste para os políticos da nossa cidade, para que a população tivesse o direito de opinar, mesmo sabendo que é lei, mesmo sabendo que elas estão representadas pelos vereadores que lá estão, mas que desse o direito para esse tema ser amplamente discutido, debatido, levado ao conhecimento de toda a população. Não o que eles fazem, eles marcam uma reunião extraordinária, atropelando todos os processos legislativos. Por quê? Porque é de interesse do alto clero. E como? Se eu for contrário, se eu criar empecilhos para esse projeto, uma infinidade de bons servidores, como motoristas, mais uma vez, como enfermeiros, mais uma vez, não receberão esse reajuste. Agora, eu pediria a sensibilidade da secretária, da diretoria da Santa Casa, para sentar lá com o prefeitão e pedir um reajuste na mesma ordem de 10,42%, se eu não estou enganado, para o repasse para a Santa Casa, para que dessa maneira, na suplementação que vai ser encaminhada para a Santa Casa, para que dessa maneira todos os servidores da Santa Casa possam se beneficiar desse reajuste. Ah, mas servidor da Santa Casa não é servidor público. É, para o prefeito agora, quando é para tratar de reajuste, não é. Quando é para fazer palco político, aí é. Aí os servidores da Santa Casa são lembrados, aí eles são enaltecidos. Então vamos enaltecer também os servidores da Santa Casa, prefeito. Manda um projeto lá para a Câmara, aumentando a suplementação da Santa Casa, pelo menos em 10,42%, visto que eu pedi 1 milhão a mais e a emenda que eu coloquei foi negada. Conceda também esses reajustes para aqueles guerreiros que estão ali, ó. Eu senti na pele e estou sentindo os impactos dessa doença maldita. E os enfermeiros que estão ali na Santa Casa? E os faxineiros que estão ali? E os porteiros? Os motoristas de ambulância? Os médicos? Será que eles não sentem, não? Porque todos ali já foram contaminados, sem sombra de dúvida. Todos eles já passaram por que eu estou passando hoje. Com o corpo doendo, dor de cabeça, tendo que ficar longe dos seus afazeres, preocupados. E o porquê que eles não podem ser beneficiados? Prefeito pode ganhar 20 mil conto? Prefeito não está merecendo ganhar 2 mil reais de salário para o Nelson é o dinheiro mais mal investido que existe. Que dirá 20? Já não tá bom, né? As benesses, o escão com churrasco de carneiro, ainda quer aumento de salário. Tá aqui. Concede a revisão anual ao que se refere ao inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal no âmbito do Poder Legislativo de Guapé e da outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal, com arrimo no artigo 15, parágrafo 1º, inciso 4 do Regimento Interno, apresenta o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica assegurado a revisão geral anual de 10,16% correspondentes à variação do INPC no período dos últimos 12 meses aos servidores e servidoras do Poder Legislativo Municipal de Guapé, conforme previsão contida na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária vigente para 2022. Vocês estão vendo, o ano passado já foi aprovado um reajuste, salvo engano, na ordem de 5,6% para os servidores da Câmara. Agora mais 10,16%, ou seja, 15% de reajuste. Vocês estão entendendo por que eu disse que eu iria servir cafezinho, colocaria saia se preciso fosse, no lugar da Roberta, que o Everton queria converter o salário dela para quase 4 mil reais, já de cara ela ia ganhar mais quase 400 com esse reajuste. Uma faxineira, e eu digo faxineira, eu estou falando do cargo. Uma pessoa concursada para fazer faxina
que ia ganhar um reajuste de mais ou menos os 350 a 400 reais de cara. De cara. A dona Zezé que fica lá, que é gentil, cordial. Semana passada que eu fiquei lá, todas as semanas, ela coou uns cafés separados para mim, porque sabe que eu gosto de café sem açúcar. A dona Zezé não ganha isso. Mas a mulher do Everton ia ganhar quase 4 barão, mais de 4 barão, né? Com esse reajuste agora. O Marcos Vinícius, o salário dele ia para quanto? Para 10 mil reais, para ir lá igual beija-flor lá na Câmara Municipal. Vocês estão entendendo? E isso tudo passa aí, ó, debaixo dos narizes de toda a população guapiense. Mas de que maneira? Dessa maneira inescrupulosa. Vamos ver o reajuste do Constituição do município. Concede a revisão anual que se refere à Constituição Federal, revisão anual do inciso federal no município de Guapé e da outras províncias. Fica assegurada a revisão de 10,16% correspondente ao prefeito, vice-prefeito, ó, entre parágrafo, viu? Ao prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. Dá 10,16% de aumento para essa incompetente dessa secretária que torrou o dinheiro do Covid, sem competência de trazer ambulâncias, sem competência de melhorar a estrutura para os nossos munícipes ficarem lá como eu fiquei com a minha filha, no centro de atendimento ao Covid, sentados no chão, num calor desgraçado, sem sequer ter um copo de água disponível. Dá 10,16% de aumento para a Márcia Reis, essa incompetente. Dá 10,16% de aumento para prefeito Nelson, esse incompetente de pai e mãe. Vocês estão loucos? Isso só pode ser piada com a cara do povo. Não tá bom não, Márcia? Vai lá para Jacuí. Tem nepotismo aqui em Guapé, lá em Jacuí tem também, sua irmã é prefeita. Vai lá fazer parte do grupo dela lá. Pede para ela te pagar um salário melhor do que você recebe aqui em Guapé. Olha as estradas nossas, a situação que tá. Olha o nosso posto de saúde lá da comunidade da Volta Grande, quase caindo por conta de chuva. Essa incompetência sem tamanho, vocês ainda querem aumento de salário? Vocês estão de brincadeira comigo? Vocês devem estar de piada com a cara do povo. Dá um aumento para os enfermeiros, dá um aumento para os professores, dá um aumento para os faxineiros, para os lixeiros. Dá um aumento para essa classe que tanto precisa. Político não, político é por último. Nós temos que ser os últimos. Os últimos. Nós temos que dar o exemplo. Não é fazer essa palhaçada não. Em reunião extraordinária discutir isso. Ah, vamos aproveitar que o Pato Rouco está com Covid e ele não vai poder participar. Vamos aumentar, prefeitão ganhando 20 pau, hein, Nerção? Eu vou te falar, hein? 20 barão. Dá para viver no céu, né? 20 mil réis. Vice-prefeito ganhando seus 10, 12. Ô, maravilha. Vereador já bem dizer 5. Ô, sonho. Que maravilha, que mundo lindo. Não, vamos colocar porque o Tiago vai votar contra e nós vamos descer a lenha nele. Fala, Tiago, Câmara é contra aumento de salário de servidores. Não, aumenta o salário da Dona Zezé, aumenta o salário da moça que limpa ali a Santa Casa, aumenta o salário dos enfermeiros, aumenta o salário dos trabalhadores que estão aí dando manutenção nas nossas estradas, que trabalham de sol a sol, com equipamentos precários. Aumenta o salário da turma que trabalha e é obrigada a engolir o Zé Droguinha lá na prefeitura sem fazer nada. Mas aumentar salário de prefeito e principalmente dessa secretária de saúde incompetente, vocês devem estar de brincadeira com a minha cara. Só pode ser. Eu mesmo doente, eu passei a integrar um grupo de vereadores no estado de Minas Gerais, aonde vereadores com vergonha na cara, e eu vou levar essa proposta até o Anderson e até o Celcinho, porque eu tenho certeza que eles me acompanharão. Nós fazemos parte de um grupo chamado Legisla Ativo. Deixa eu achar aqui.
Qual é o propósito desse grupo? A interação de vereadores que queiram de verdade o bem para as suas cidades. Então tem vereador de quase todas as cidades de Minas inseridas nesse grupo que ora eu tenho a honra de participar. E uma voz, ela é mais difícil de ser ouvida. Diversas vozes falando a mesma coisa, com certeza nós teremos muito mais atenção do que um vereador ir lá tirar foto com o Romeu Zema ou ir atrás do seu deputado fazer algum pedido. Então, uma vereadora lá de Nova Lima, me desculpem agora, eu não vou me lembrar o nome dela, assim que eu lembrar, obviamente eu trarei a público e darei o mérito para ela, porque isso foi uma iniciativa dela, é informar esse grupo. Organizaram esse grupo, aonde eu fui aceito, graças a Deus. E uma das primeiras atitudes, carta aberta do movimento legislativo ao Legislativo Federal. Então, nós encaminhamos já esta carta, que eu dividirei a leitura com os senhores, às excelentíssimas e aos excelentíssimos congressistas do Estado de Minas Gerais. Com os nossos respeitosos cumprimentos, gostaríamos de apresentar essa carta aberta para vossas excelências. Fazemos parte do movimento legislativo, um grupo suprapartidário composto pela união de 79 vereadores e vereadoras de 63 municípios mineiros de diversas regiões administrativas do Estado de Minas Gerais, com representação de 16 partidos políticos. Somos mulheres, homens públicos que dedicam sua vida para a formulação de políticas públicas em nossos municípios. Unimos esforços ao longo desse último ano para aprimorar a atividade legislativa em todo o nosso Estado. Encaminhamos essa carta para todo o Poder Legislativo Federal, deputados e deputadas federais, em conjunto com os senadores do nosso Estado. Colocam seus mandatos em prol de Minas Gerais. Neste mês de janeiro, Minas Gerais foi acometida por uma calamidade pública de grandes proporções. Fomos atingidos por um forte volume de chuvas entre dezembro de 2021 e janeiro de 2022. Os estragos humanos, históricos, turísticos, ambientais em nosso estado foram imensuráveis. O desabamento de um paredão no Lago de Furnas, o alagamento provocado pelo transbordamento do dique da mina Pau Branco, a derrubada de prédios históricos em Ouro Preto, o clima de pânico gerado na população de Pará de Minas com o risco de rompimento de uma barragem de hidroelétrica, as enchentes do Rio Doce, que ilharam diversas famílias em Governador Valadares, as enchentes históricas ocorridas nas cidades de Raposo e Rio Acima, a inundação na Avenida Rodolfo Randon Pacheco, que recorta a cidade de Uberlândia, e as enchentes nos bairros de Honório Bicalho e Santa Rita em Nova Lima, dentre outros, ganharam relevo nacional. Minas Gerais foi pauta diária dos jornais do país, em razão dos riscos geológicos em vários municípios do nosso estado. Escrevemos essa carta de legisladores para legisladores. Todos nós, no limite de nossas competências, acompanhamos a execução de ações emergenciais para socorrer os atingidos. Fomos convocados para legislar em regime de urgência. Desculpe, pessoal, estou tentando. E garantirmos socorro aos que nos pediram socorro. Alguns municípios encontraram soluções adequadas aos municípios atingidos, mas em outros, os escassos recursos humanos e financeiros não foram suficientes para atender às dificuldades vividas pela população. Fiscalizamos, legislamos e mobilizamos o possível e o impossível, mas, em muitos momentos, a realidade se impôs. Ficou evidenciado a duras penas que a atividade legislativa não pode se resumir a questões imediatas. Os legisladores precisam resolver o problema do agora, mas também precisam se preocupar com os problemas do amanhã. Não queremos ser convocados para urgentemente
legislar sobre as chuvas de 2023, 2033 ou 2043. Precisamos encontrar soluções para que as futuras gerações possam usufruir de todas as belezas naturais, culturais e históricas de nosso estado, assim como usufruímos. É por isso que clamamos aos nossos nobres colegas do Legislativo Federal para que possam promover políticas públicas sustentáveis que sejam capazes de respaldar e contribuir com cada município mineiro aqui representado pelo Legislativo. Os efeitos do aquecimento global, do extrativismo ambiental sem freios e uma expansão urbana e agrícola que não respeita o meio ambiente trouxeram e continuarão trazendo tragédias em nosso estado. Eu abro aspas aqui da minha parte para o que diz respeito à expansão agrícola, tá? O meu respeito a todos os agricultores e mantenho a ressalva dos que não respeitam os limites da lei. Precisamos respeitar o meio ambiente em que vivemos e formular políticas públicas que permitam geração de riquezas integrada a um plano de respeito ao meio ambiente. Como legisladores, podemos avançar na criação de institutos jurídicos que resguardem o meio ambiente para a preservação das gerações vindouras. É imprescindível que as atualizações legislativas acompanhem o debate na proteção de um meio ambiente equilibrado e vasto. Ademais, por meio de leis orçamentárias e da possível alocação de recursos de emendas parlamentares, pedimos maior atenção para as questões ambientais. Precisamos de instituições fiscalizadoras com orçamentos robustos para a adequada fiscalização. Precisamos incentivar a atuação da sociedade civis que se dedicam ao estudo de defesa do meio ambiente. Precisamos nos comunicar melhor com a população do nosso país e demonstrar que o papel de todos os brasileiros da garantia dos recursos de hoje para o amanhã. Assinam esta carta os subscritos abaixo: Juliana Ellen de Sales, vereadora de Nova Lima; Emerson Fulico, vereador de Confins; Jackson Cunha, vereadora de Magma; Carolina Bianchi, vereadora de Tombos; Suelen Nascimento, vereadora de Ponte Nova; André Versese, vereador de Vespasiano; Gabi Valesca, vereadora de Sarzedo; Lourdes Lomba, vereadora de Rio Vermelho; Thales Maxwell dos Santos Pereira, vereador de São José da Lapa. E, desculpa, eu não vou me ater à leitura de todos os que aqui estão, finalizando, Tiago Sávio Câmara, vereador de Iguapé. Então, vereadores que querem de verdade o bem para suas cidades estão se movimentando e utilizando de inteligência, de união, de proatividade para tentar favorecer uma população sedenta por políticas decentes, por políticas que beneficiem toda a população de suas referidas cidades. E eu sou pego de surpresa com essa informação que ora divido com os senhores. Portanto, eu pedi para que a minha emenda fosse escrita. Eu espero, né, que o assessor jurídico daquela casa assim o faça, coloque a minha emenda em votação e peço que estejam atentos para quem votará sim ou votará não para a emenda, que nada mais é pedindo para excluir não mais do que prefeito, vice-prefeito, vereadores e secretários para esse benefício. Nós não merecemos esse benefício. Os demais servidores, sim. Fica aqui dado o meu recado e espero que cada um entenda a minha posição. Grande abraço a cada um de vocês e vamos retomar o controle.